tocando um pouco nesse assunto de neuroplasticidade, né, eu acho muito legal a gente falar sobre o crescimento, né, como é que é esse crescimento. Então, o cérebro, ele, principalmente da criança dentro do espectro, ela tem o que a gente chama de overgrow. O que é isso? Esse cérebro, todas as crianças, o cérebro vai crescendo numa velocidade, né, só que é uma velocidade que está compatível ao que biologicamente estava programado. Então, o cérebro vai desenvolvendo e aí vai acontecendo a poda neuronal, né? Para poder organizar essas redes, né? E algumas, digamos que algumas áreas que talvez estivessem ali a mais, essa poda iria resolver, né? O que a gente vê na criança que tem um crescimento acelerado, que é esse overgrow, que é um sinal também que a criança, bem precocemente, possa ter, talvez, sinais, estar dentro do espectro, né? Esse crescimento ele vai tão além, ele vai tão rápido, que quando essa poda neurológica vem, ele poda o que está bom e o que não está bom. Então, é onde acontece, às vezes, da criança ter regressão, né? Então, assim, por que aconteceu uma regressão? Ele dava tchau, ele falava, e por que aconteceu a regressão? Então, assim, imagina, eu falo para as pessoas que talvez não consigam entender muito, é como se fosse uma plantinha, que está cheia de raminhos assim, e aí tem uns talos, tem uns galhos que estão bem altos, e outros não, só que esse galho que estava alto era o da fala. E aí eu venho para deixar bonitinho ali e corto isso. Então, quando eu estimulo precocemente a criança, eu vou organizando essa criança precocemente. E esse cérebro que está tendo essa poda neuronal, o que vai acontecer? Ele vai crescendo linear. Então, o motor vai vindo junto com a fala, junto com o social. Então, por isso também é muito importante a estimulação precoce. E aí, assim, pergunto para você, Bia, que está no serviço de estimulação precoce. Quando? Quem? A partir de que idade essas crianças chegam para você na estimulação precoce? Então, o meu serviço, ele capta, na verdade, os pacientes que são advindos da UTI-NEL. Pacientes prematuros que precisaram ficar na UTI-NEL, ou então não, pacientes prematuros que precisaram ficar na UCIM um tempinho, né, com a mãe, com questões de ganho de peso, amamentação, essas questões. E aí, além da prematuridade, que é um fator biológico para atraso no desenvolvimento, ela ainda tem esses fatores contextuais, que são a internação, ficar esse tempo prolongado em incubadora, muitos deles utilizaram ventilação mecânica. Então, assim, as alterações que esses prematuros também têm, muitas vezes não são nem só motoras. A UTI, a UTI neonatal, onde os pacientes prematuros graves, né, nascem, vão para lá e ficam nessa incubadora, ficam nesse cuidado intensivo mesmo, por conta da gravidade dos casos. E a UCIM, não, já são crianças, né, que são os prematuros, mas que têm outras demandas que não são graves dessa forma, que não precisam muitas vezes ficar nessas incubadoras. Às vezes eles ficam, às vezes precisa de fototerapia, precisa de uma coisa mais controlada, mas às vezes não. Então, nessa UCIM, a maioria das vezes fica junto com a mãe, né, a mãe tendo todos esses cuidados que ela tem, e a gente que recebe essas crianças, a gente vê a diferença que é uma criança que ficou na UCIM, só na UCIM, e uma criança que veio da UTIM, foi para a UCIM e recebeu alta. Essa questão do toque. As mães chegam para mim e falam assim, nossa, mas ele é muito irritado, parece que toda vez que eu pego nele, ele fica choroso, não é aquela coisa que a gente vê na televisão, de, ai meu Deus, eu colo. Por quê? Porque eles estavam acostumados a estar numa caixa, né, com ruídos que não eram os que eles escutavam na barriga da mãe dele. Naturais. Com gente mexendo o tempo inteiro. Os toques que ele recebia era para passar acesso. Era tudo, medicação. Isso, glicose, fura de novo. Nenhum toque era tão não era confortável. Sim. E por mais que a gente tente passar esse toque durante a terapia, não é a mesma coisa. Não é a mesma vivência, não é o colo da mãe daquele jeito. Não é essa liberdade que tem no seu ambiente de casa, por exemplo. Né, o bebê precisa viver isso, ele precisa sentir o colo da mãe, sentir o colo de pai, ver esse olhar. E por isso que a mãe precisa, no momento que está amamentando o seu filho, enfim, interagindo com ele, esteja ali, presente naquele momento. Essa internação é um ambiente de estresse para o bebê.
apesar de que já tenha várias tecnologias para reduzir, para E cada dia os locais estão buscando mais humanização, né? Então, mas mesmo assim, é um ambiente de estresse. Então, a gente precisa considerar esse tempo de internação também da criança para os fatores de riscos para o desenvolvimento auditivo, por exemplo, né? Então, a gente mexe com isso tudo nessas crianças. Quando iniciar? Os nossos de lá, eles são encaminhados, eles recebem o encaminhamento para regulação do Distrito Federal assim que eles saem da internação. Então, eles já saem da internação com esse encaminhamento. E aí, a regulação chama, a gente vai e avalia. A nossa intervenção motora pesada mesmo nessas crianças, elas começam a partir do 3º mês de idade corrigida. Para esses prematuros, a gente calcula a idade corrigida. Porque o que acontece? Eles nascem antes do tempo que era para ter nascido. Então, o organismo que está fora da barriga da mãe ainda não está pronto para estar fora da barriga da mãe. Então, a gente precisa fazer um cálculo que mostra para a gente, né, qual é a idade que o organismo daquela criança tem, que não é a idade que ela saiu da barriga da mãe dela. Então, a gente sempre pega o prematuro e avalia de acordo com a idade corrigida. Se eu pegar uma criança prematura e avaliar com escalas que não levem em consideração a idade corrigida, ele sempre vai ser atrasado. E não é isso que eu quero, né? Eu quero entender aquela criança e os processos de desenvolvimento dela de acordo com a idade corrigida, que é o que realmente o organismo dela fora do corpo da mãe apresenta para ela. No serviço público, existe um fluxograma do recém-nascido prematuro, ou seja, o que nasce antes das 37. O paciente que nasce com a síndrome de Down, também ele vai direto para a estimulação precoce ou outras síndromes. As crianças que apresentam no rastreio auditivo. A criança, nos primeiros dias de vida, ela tem necessidade de escutar a mãe. Imagina que ela escutar o pai. Imagina que a partir do momento que já tem a audição, ela está escutando algum ruído ultrassônico dentro da barriga. Então, de repente, ela para de escutar a voz da mãe e começa a escutar a voz da mãe somente no momento da visita. E barulhos que não estão acostumadas. E aí, sem contar da questão da criação do afeto, do vínculo, do contato visual dessa criança com a mãe, do tato, do tato profundo, né? Do pegar a criança, do acolher. Então, isso é uma estimulação. A gente amamenta, a amamentação a livre demanda, gente, ela é, assim, digamos que ela tem uma maravilha e uma tristeza. No sentido que é extremamente cansativo, né, o amamentar não é fácil, mas é o primeiro momento que você se aproxima do seu filho e você tem um vínculo pele a pele, né, que você olha para ela, que ela está perto de você e você... É uma transmissão, gente, assim, eu lembro que... eu vou chorar. Eu como centenas de mães, né, tivemos problemas de dificuldade no processo de amamentação. Mesmo eu já tendo feito cursos de orientação de amamentação, eu precisei de uma pessoa especialista em amamentação para corrigir a minha postura, corrigir a minha pega. Ou seja, eu sabia como fazer, mas e a Laura sabia? Não. A Laura estava aprendendo. A Laura estava aprendendo a amamentar, estava aprendendo a fazer o movimento de sucção ali com o meu peito. Então, assim, eu estou trazendo isso aqui porque muitas mães desistem, né? E é tão importante amamentar. É um vínculo, a gente fala sobre o vínculo, né? Que é importante. É um posicionamento que a mãe tem, um tato profundo da forma que segura a criança, é uma aproximação, um contato visual que a gente sabe que como é importante o contato visual da mãe com o filho para o início de uma comunicação, né? Para o início de uma linguagem, né? Que a criança vai olhar aquele sorriso da mãe amamentando depois da 2ª semana, né? Porque as 2 primeiras não é tanto assim, mas chorando. Mas depois isso acontece. E aí a criança começa a entender que aquilo é um sorriso. Então, toda vez que ela pega, né, ela sorri, a criança entende que aquilo é um sorriso, e aí começam as trocas, e depois vem o quê? Vem o sorriso social, né? E aí eu trago aqui algumas coisas que às vezes todo mundo pode fazer isso, mas às vezes eu pego algumas mães amamentando e com o telefone. Sim.
E aí eu pergunto assim, qual é o momento que vai começar a rolar o vínculo? Porque ela está amamentando, você não está só dando um leite, você está amamentando. Você está no processo de conexão. Sim. E aí você está colocando um telefone próximo da criança, que é uma luz azul. Um ruído diferente. É um ruído diferente, né? E você não está olhando para a criança e está respondendo as mensagens ou está olhando vídeos. Sim. Que essa criança está escutando os vídeos que você está colocando aqui. Então eu acho que aí começa o estimular, a rotina do estimular. A gente estava falando ali do overgrow, né? E aí o que acontece? A criança com 37 semanas já é para que ela tenha o reflexo de sucção, que é um reflexo inato. Na verdade, se não me engano, por volta da 32ª até a 35ª semana já é para essa criança ter o reflexo de sucção. Então, quando ela nasce antes desse período, o risco que ela tem de ter dificuldade na amamentação pela ausência desse reflexo inato, são vários, né? Inúmeros reflexos que na poda neuronal, a ideia é que esses que não precisam mais existir saiam de cena para chegar outros, né? E aí na criança atípica, na criança com autismo, geralmente há um boom, né? Um acúmulo de todos esses reflexos e conexões neuronais aí que vão surgindo. É importante lembrar também, porque o que eu recebo muito, né, de mãe falando em relação aos reflexos, é que as pessoas sempre tendem a achar que os reflexos são coisas ruins, mas não. Pensa o que seria da gente sem um reflexo de sucção, deglutição, tosse. De busca. Sim, né? de busca. Humor, justamente. Esses reflexos, eles têm uma função. Não é porque estão na criança que tem alguma coisa errada com a criança. Né? Eles têm um tempo para aparecer, tem a função deles, e tem um tempo para ir embora, como ela falou. Então, não pensem que reflexos são coisas ruins, gente. Sim, pelo amor de Deus. É para ter, né? É para ter. E aí, outra coisa que eu queria trazer é a questão do teste da orelhinha, né? Porque essas crianças, com algum sinal, na verdade, de que o teste da orelhinha não foi positivo, que a criança não passou ali, ele também já é encaminhado para investigação e para estimulação. E a outra coisa é o teste da linguinha. Olha que importante. Frequentemente, você, mais do que eu talvez, receba pacientes que precisam fazer a frenectomia e não fizeram lá atrás. Então, assim, como é importante isso para a criança, a questão de fazer a frenectomia precoce, se tiver, claro, desde que não tenha indicação, porque ela interfere em muitas coisas. Ela interfere na amamentação, na qualidade da amamentação, e aí depois ela pode interferir na alimentação de pastosos, né, na alimentação de sólidos, ela pode interferir no desenvolvimento da fala. Né? E no desenvolvimento motor também. Hoje a gente tem muita relação de língua presa, torcicolo, por conta da quantidade de compensação que a criança faz para mamar. Então, assim, a língua, ela é preciosa. Então, essa questão que você trouxe do torcicolo, do torcicolo congênito, nossa, importantíssimo. Eu acho que para tudo. Gente, deem um joinha, deem um like, sigam a gente no YouTube. E aí, assim, como é importante isso que a gente está conversando, porque às vezes as pessoas elas vão no fluxo sem entender o porquê do freno, né? Por que é importante isso? Né? Eu tenho que amar, aproximar o vínculo, cuidar por rotina e estimular. Então, o estimular a criança é na rotina. Então, como que eu estou estimulando o meu filho, a minha filha, no processo de amamentação?